Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. No vídeo de hoje eu vou fazer uma breve revisão de alguns conteúdos que são muito importantes para a geografia, que vocês já tiveram algum contato por meio do livro que vocês têm e por meio das atividades que a gente tem feito até agora. Para a gente entender o mundo atual, a geografia precisa ir lá atrás para buscar alguns conceitos. E que conceitos foram esses que a gente viu até agora? Nós já vimos o capitalismo e suas características, vimos como é esse sistema, o que ele tem de característica, quando ele surgiu, como, por quê. A gente viu as mesmas coisas do socialismo, quando surgiu, em que contexto, quanto tempo durou, como acabou. Tudo isso a gente já teve muito contato com esse conteúdo. Aí a gente também viu a ordem bipolar, né? A economia global e a globalização e a mundialização. Essas foram as coisas que a gente viu até o momento. Eu vou retomar algumas coisas dela com mais ênfase, alguns desses conteúdos com mais profundidade, um pouquinho mais só para a gente ter uma revisão mesmo, para vocês chegarem no ensino médio depois sabendo muita coisa sobre isso. Então, repetindo, para a gente entender como o mundo é hoje, a gente tem que retomar e ver como era o mundo lá atrás, como era o mundo na velha ordem mundial, ou seja, do jeito antigo que o mundo era. Nessa velha ordem mundial, a gente chama de ordem bipolar, ou de mundo bipolar, que ele aconteceu ali no fim da Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria, entre 1945 e 1989. Por que ele é chamado de mundo bipolar? Porque ele é marcado pela bipolarização. O que é bipolarização? São dois polos. Quais eram esses dois polos? Estados Unidos de um lado e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do outro lado. Então, aqui nesse mapa, vocês podem perceber como era o mundo dividido entre dois blocos. O bloco do sistema capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos está aqui, e o bloco dos países que eram socialistas, que era liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou RSS, né? Todos esses países que estão em vermelho, eles ficavam sob domínio da União Soviética, e esses países aqui em verde, eles ficaram sob domínio dos Estados Unidos. Então, esse período da velha ordem mundial, de como era o mundo organizado nessa época, era um período que havia muito conflito era marcado pelo conflito entre esses dois países. Esse conflito, ele era um conflito político, um conflito militar, tecnológico, social e ideológico. Significa o quê? Significa que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética queriam mostrar que eles eram muito competentes, muito superiores, tanto no âmbito político, que o regime é melhor, no âmbito militar, nós temos mais armas, nós temos mais aparato tecnológico que vocês, nós temos mais capacidade econômica, ou nós temos uma vida social melhor, a gente tem mais ou menos desigualdade, a gente é assim, a gente é assado, e o conflito ideológico, né? Afinal, era um conflito entre duas ideologias contrastantes, né? De um lado, um país que defendia e liderava o sistema capitalista, o bloco capitalista, e por outro lado, a União Soviética ali liderando o bloco dos países socialistas. E esse conflito todo, ele não era um conflito belicoso. O que isso significa? Não era um conflito que havia um confronto direto de guerra, não havia um conflito entre esses dois polos de maneira direta. Houveram, né? Houve muito conflito de várias maneiras, mas esse não foi o principal, porque a gente vivia na época da Guerra Fria. A Guerra Fria foi marcada por esse período, exceto pela Guerra do Vietnã e outros que os Estados Unidos se meteram. Mas aí, esse conflito, no âmbito tecnológico, militar, ele trouxe muitos avanços. Que avanços foram esses? Lá em 1957, a União Soviética conseguiu enviar, por exemplo, a cadelinha para o espaço, a cadelinha Laika, que eu já falei para vocês. Depois, a União Soviética conseguiu enviar, por exemplo, o cosmonauta Yuri, em 1961.
E depois, em junho de 1969, os Estados Unidos conseguiram enviar o homem à Lua. Foi uma grande conquista. Nessas imagens que vocês estão vendo aqui na tela. Quando o sistema socialista se desintegrou, ou seja, quando o sistema socialista, a União Soviética se desintegraram, acabaram, o mundo passou a não ter mais essa ordem bipolar. Passou a ter somente um polo, que é o polo do capitalismo. Então, o Muro de Berlim, que era o marco da divisão entre o mundo bipolar, entre o mundo socialista e o mundo capitalista, ele foi derrubado, acabou o socialismo e o mundo passou a ter apenas uma ordem, a nova ordem mundial. Passou a ter apenas um sistema de produção, um modo de produção. Que sistema de produção foi esse, o hegemônico? Já falei, né? O capitalista, vocês já se lembram e já sabem. Então, lá no início dos anos 90, é quando marca o início da ordem multipolar, ou também chamada nova ordem mundial. Vocês vão ver isso aqui muito no ensino médio. E aí, essa nova ordem mundial é quando a gente vive sob ela até hoje, né? Existe uma difusão muito grande do modo de vida estadunidense, né? Então, o cinema, a música, séries, dança, todo o aparato cultural os Estados Unidos utilizou para difundir o modo de vida americano, o American Way of Life. Que American Way of Life é esse? É o estilo de vida que, aqui como tem nessa imagem, né? Você tem barco, você tem uma casinha, uma família padrão, homem, mulher, você tem os filhos, é todo mundo muito feliz, e vocês têm acesso ao consumo, vocês consomem marcas, tem muita felicidade, né? Então, esse modo de vida americano muito glamourizado foi o que foi difundido pelo mundo todo. E aí o mundo todo ficou muito feliz de estar nesse modo de cultura, nesse modo de vida, inserido no consumo, inserido num jeito muito diferente de viver, né? E que é dominante, que é hegemônico. Eu já falei para vocês também que a palavra hegemônica é uma palavra que indica o quê? Poder, que indica supremacia. E o país hegemônico, até hoje, né, desde o início dos anos 90, são os Estados Unidos. E a gente vê essa difusão de modo de vida ainda hoje, né, nessa nova ordem mundial, esse mundo globalizado. A gente vê que a nossa cultura é totalmente influenciada pelas séries que a gente assiste, pelos artistas que a gente segue nas redes sociais, por tudo. Basicamente, tudo que a gente vê ainda tem muita influência estadunidense. E aí, para esse vídeo não ficar imenso, a gente vai falar rapidamente da globalização. Então, eu falei dessa inserção da gente aí nesse American Way of Life, nesse modo de vida americano, de ser, de consumir e de estar na moda, etc, etc. E isso trouxe também a globalização, né? A nova ordem mundial trouxe uma mundialização. O que isso significa? Significa, para alguns, que o mundo está todo conectado, que está tudo maravilhoso, que agora a gente tem acesso ao WhatsApp, a gente tem acesso a redes, que a gente tem telefone, a gente voa mais rápido, a gente tem jatos super velozes, etc. Que parece que, assim, é tudo muito maravilhoso o mundo globalizado, né? Parece. Mas esse mundo globalizado, desde a segunda metade do século XX ali, desde 1950 para cá, ele é marcado pelas transnacionais. Essas transnacionais são empresas ali que vão transcender os limites dos seus países. Então, as sedes das suas empresas vão ficar lá nos seus países, que são normalmente desenvolvidos, como os Estados Unidos e alguns países da Europa, e eles vão colocar as suas filiais em países que são subdesenvolvidos, países que têm menos desenvolvimento, têm menos renda que eles, menos condições que os países desenvolvidos. Mas por que será que eles resolveram colocar as filiais deles nos outros países, principalmente da América do Sul, da África e do Sul da Ásia? Para simplesmente conseguir mão de obra barata, tá aqui,
Por quê? Tem muita quantidade populacional, então vai ter bastante mercado consumidor para essas marcas. Incentivos fiscais dos países, então os países vão lá, vem aqui McDonald's, traga sua filial aqui para o Brasil, você não vai precisar pagar imposto por tanto tempo, enfim. Por ter abundância de matéria-prima e energia também, então, exemplo do país ainda, Brasil, a gente tem uma abundância de matéria-prima gigantesca e a gente tem muita quantidade de energia, por exemplo, porque a gente tem muitas hidrelétricas, etc., e são fontes baratas e vão ter incentivos fiscais, e aí vai atrair muito essas transnacionais. A inexistência de práticas sindicais em alguns países, então em alguns países subdesenvolvidos, não há sindicato, não há nada que proteja o trabalhador. Se não vai ter nada que proteja o trabalhador, eu vou pagar para esse trabalhador o tanto que eu quiser, tanto que eu achar que é certo. Se eu achar que é honesto pagar para ele R$1 por dia, eu pago, né? Em alguns países. A legislação ambiental falha também, é um fator que atrai essas transnacionais para os países subdesenvolvidos, porque aí a gente tem uma legislação ambiental falha. Ou porque a lei não se cumpre, ou porque na própria legislação não tem as coisas muito especificadas. E aí você sabe que vai poder jogar esgoto industrial no rio e nada vai acontecer, você sabe que você não vai ter multa, etc. Coisa que nos países dele não são tão simples assim, né? E também a facilidade de remessa de lucro para o exterior. Então, assim, se essas empresas transnacionais se instalam no Brasil, na Argentina, em países como o México, você facilmente leva todo o seu lucro para o seu país. Você não precisa deixar nada no país que você está utilizando. Então, você usa tudo do país, você faz aquele país comprar, você é seu consumidor, você faz eles trabalharem com mão de obra barata, você ganha incentivo fiscal, você não precisa pagar muitos impostos, você usa toda a energia daquele lugar, toda a matéria-prima daquele lugar. Se acontecer um desastre ambiental, como por exemplo aconteceu em Mariana, em Brumadinho, tá tudo certo, né? Eu pago uma quantidade ínfima lá e tá tudo ok. Então, é um lado complicado desse processo que a gente chama de globalização. Esse processo todo faz a gente entender que a gente vive numa economia global. O que seria essa economia global para os teóricos? Seria uma economia onde as relações entre os países estão cada vez mais profundas, né? Então, eu tenho uma fábrica aqui, que ela se relaciona com uma fábrica da China, que se relaciona com uma fábrica do Japão, que tem a ver com toda uma estrutura da Inglaterra. Então, tudo isso tem uma relação muito grande entre os países. No entanto, essa relação muito grande também pode apresentar um aspecto negativo muito forte. Qual é esse aspecto? É que vai ter muita dependência entre os países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos. Então, se acontecer uma crise econômica nos Estados Unidos, facilmente muitos países do planeta vão entrar em crise também. Se acontecer uma crise na China, vários outros países, principalmente países que dependem daquilo, que dependem da China, também vão entrar na crise. Então, a crise acaba se tornando também mundial. A exemplo da crise dos Estados Unidos, que ocorreu em 2008, que todos os outros países praticamente sentiram. Isso também está no livro, gente. E aí, essa dependência muito grande entre os países faz com que as economias dependentes, os países que são mais dependentes de exportação, por exemplo, elas tenham que ficarem fragilizadas. Então, elas se fragilizam, elas ficam economias muito dependentes, né? Já falei isso. O exemplo aqui é o México, que eu coloquei nesse mapa. O México, ele depende de exportar 80% da sua economia, ele depende de exportação para os Estados Unidos. Então, se algum dia os Estados Unidos efetuarem um bloqueio contra o México, falarem, não vou mais comprar nada do México, o México vai ter uma queda na economia de 80%. Então, é isso, gente. Eu resumi tudo que a gente teve até agora e espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem, é só me chamar. Um beijo.